você tendo uma experiência inicial e você já quer mudar de estratégia, esse é um principal ponto que as pessoas vão ficando no meio do caminho. Então a consistência passa por você manter uma estratégia que você entende que funcionou e você vai aperfeiçoando ao longo do tempo. E aí você vai ganhando escala, porque você vai ganhando inteligência. Como você enxerga a previsibilidade e quais são as outras coisas que você coloca na conta aí de coisas importantes para a alta performance de uma agência? Time, você construir esse time de alta performance. Aí você me pergunta, Thiago, como é que você faz para ter previsibilidade de faturamento? Uma delas é implementando perpétuo. A gente, por exemplo, gerou um resultado agora absurdo, uma ação para alunos ativos e inativos, com 4 disparos, gastando em API marketing de $1.000 e pouco, e faturou 605 mil, irmão. Nossa! Com o quê? Vendendo acesso vitalício para essas pessoas. Calculando quanto vale, quanto ele gastava na nossa base, fazendo uma estratégia simples, com 4 disparos, e a gente tirou um caixa. Isso nos trouxe o quê? Segurança para investir na Black Friday. Todo esse dinheiro vai ser aonde? Vai meter na Black Friday. Como que você identifica que está na hora de mudar de estratégia? Tem a ver com resultado puramente? O que você enxerga, né, falando inclusive de mentalidade de empresário, que faz com que, por exemplo, você consiga estar nesse meio, no topo, por tanto tempo? No digital, muita gente aprende a escalar, mas poucos sabem como sustentar. Crescer é difícil, manter um negócio relevante, lucrativo e consistente por mais de uma década é o desafio. O nosso convidado de hoje lidera uma das maiores agências do país, está entre 1% das empresas que faturam múltiplos 8 dígitos por ano e vai dividir com a gente as estratégias que sustentam esse resultado. Eu sou o Thiago Mendes e o Hotmart Cast começa agora. Meu querido Thiago, bem-vindo finalmente a esse programete. Tiagão, bem-vindo! Aí, ó, finalmente conseguimos tiramos fazer o cara da funcionar. praia. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui e um privilégio estar com os dois. Que é Cara, isso, ao mesmo obrigado tempo. despencar, sair dos lugares mais legais deste país. Mas Um dos poder poucos aqui caras que visitar a pode gente. falar meu escritório é na praia. de Isso é verdade. Isso é um fato comprovado. Vocês estão lutando para as pessoas não mudarem para João Pessoa agora, é isso? E eu sou contra São Paulo, no sentido de que, tipo, pelo amor de Deus, como é que essas pessoas conseguem morar ao redor de todo esse concreto? O lado bom é que a gente que é paulistano já tá acostumado a tomar ofensa. Não, É normal. E É a gente normal. gosta. Eles mesmos reclamam. Ô, Thiagão, antes da gente começar, cara, você preparou uma coisa muito especial para nossa audiência, que nós vamos escolher o melhor comentário deste episódio, e você preparou na verdade, uma coisa que você não costuma oferecer, certo? Normalmente eu não tenho. Isso que eu não tenho, tipo, é muito escasso, porque eu realmente só abro exceção para esse tipo de mentoria em raros os casos que me procuram, que eu vejo que faz sentido. Então, porque o meu tempo é o mais valioso que eu tenho hoje dentro do meu trabalho. Então, eu vou dar para quem engajar nos comentários, né? O melhor Nós comentário. vamos escolher o melhor. Melhor comentário, vou dar uma mentoria de 1 hora, que eu fechei 2 mentorias esse ano, que foi o que eu tive de agenda, por 45 mil. Então, acredito que vai valer a pena. É um negócio ultra escasso, ultra raro, porque ele realmente não costuma fazer, em geral, ele não vende isso. Então, assim, ele só fecha quando chega alguém que faz muito sentido pra ele e pra pessoa, então ele nem vende. Então, o que ele tá te oferecendo é um negócio que você não consegue comprar. Então, melhor comentário, obrigado pela generosidade, que isso aqui é a coisa mais rara que a gente vê no nosso mundo hoje em dia. Então, a gente tem que agradecer sempre a generosidade das pessoas. Bro, você tá nesse mercado há um tempão. A gente se conhece há muitos anos, quase uma década de mercado. Já tem uma década de mercado? Eu já tenho uma década. Já tem uma década. Então, assim, a gente se conhece há muitos anos. Você já viu tudo acontecer nesse mercado, igual eu e Cleiton vimos também. Na hora que você vê as empresas que foram embora, que você acha que tem em comum das empresas que ficam no topo? O que você acha que tem em comum das empresas que chegam e ficam? Eu não tô falando que fica, tipo, necessariamente crescendo cada vez mais, mas é tipo assim, a galera consistente, que chegou e ficou no topo desse mercado. É uma ótima pergunta, porque o que eu percebo é que, e olhar ao redor das pessoas que estão ali no Galaxy, no Explorer, e nas agências em si, que a gente está nesse mercado, além de tudo, é olhar com coragem
os dados, os números, mas, sobretudo, escolher bem as estratégias. É não ter uma firula, é não ter o próximo hacker como uma prioridade. Então, eu estou em Mastermind praticamente há 7 anos, vou fazer 8 anos, né, no Craft o ano que vem. E esse mercado, eu percebo muito, a gente escuta muita informação, a gente recebe muito input toda hora, ou no evento, ou dentro do Mastermind, ou na internet. O mais comum é na internet. E as pessoas não sabem separar e trazer aquela metodologia que elas adotaram, a principal, e performar com ela. Eu posso dar um exemplo. No produto que a gente tem de idiomas, a gente persiste na mesma estratégia há 5 anos. Caramba. Então, são 5 anos fazendo a mesma coisa. Desde a época da pandemia. Desde a época da pandemia. Desde 2019, na verdade. Então, assim, a gente faz a mesma metodologia. O que a gente mudou? O aperfeiçoamento. Então, a gente foi mudando cada engrenagem em um tempo diferente. E testando muita coisa, lógico. Mas a gente não testa tudo de uma vez. Então, a gente mudou. Uma coisa que a gente mudou foi o evento, mas porque a gente entendeu que o evento levava a um entendimento, uma consciência que estava longe do produto. Então, essa distância fazia com que a gente tivesse uma conversão menor do que a gente esperava. Então, a gente trabalhou a narrativa, mesmo repetindo aquela estratégia e aquela comunicação. Antes, a gente tinha um evento chamado Vivere Italiana, por exemplo. Vivere Itália. E a gente transformou para Italianitar, dentro de um contexto. Isso foi a primeira mudança. Fazendo as mesmas 5 aulas, fazendo Mesma estratégia de lançamento. mesmo horário, tudo. E aí a gente foi mudando. A gente começou a entender melhor que tipo de mensagem funcionava, qual era a cópia que funcionava. E aí é a apuração fina, mas ao longo do tempo, que você vai ganhando experiência. Você tendo uma experiência inicial e você já quer mudar de estratégia, esse é um principal ponto que as pessoas vão ficando no meio do caminho. Então a consistência passa por você manter uma estratégia que você entende que funcionou, e você vai aperfeiçoando ao longo do tempo. E aí você vai ganhando escala, porque você vai ganhando inteligência. E aí você vai mudando os processos. É engraçado que a gente vira e mexe, né? A gente vai dar consultoria, apoio estratégico para os nossos clientes que em algum momento ou pararam de crescer, ou estão num platô ali, né? Ou às vezes até decrescendo. E eles começam a fazer perguntas. Fala, pô, isso aqui você faz? Ah, eu fazia. Tá, beleza. Isso aqui você faz? Eu fazia. Tá, eu fazia. Tá. Por que você deixou de fazer? Não sei. É isso que você falou. Não sabe nem por que acabou, né? Foi numa palestra, foi não sei onde, viu lá a oportunidade de fazer uma coisa nova, abraçou a coisa nova, deixou de fazer a que funcionava e ficou pelo caminho. E acaba acabando. Acaba encerrando-se. Total, cara. E o nosso mercado é muito cruel para quando as pessoas tentam voltar. Assim, você fazia uma estratégia que dava super certo. E aí você fez isso que o Cleiton falou, que é tipo, muda, porque agora é recorrência. Aí o cara vai fazer lançamento, dava resultado. Aí o cara vai, mata um lançamento pra fazer uma merda de uma recorrência. E aí na hora que ele vê, puta, tá difícil pra caramba. Aí o cara passa 1 ano tentando, deu errado, 1 ano e meio, o cara fala assim, vou voltar a fazer lançamento. Nosso mercado é muito cruel com esse movimento. Aí o cara vai voltar a fazer e aí não performa mais igual. Antes performava bem, mas agora não performa mais igual. Isso é tão real, cara, quanto essa água que você tá bebendo. Isso é muito real. Porque, por exemplo, como eu trabalho com alguns projetos, não só um, então eu vi isso acontecer na prática. E não por um desejo, muitas vezes, meu. Não, provavelmente então, não pelo seu desejo. Não pelo meu desejo. Porque por mim eu manteria. E eu vi um tempo, principalmente no ano passado, muita gente deixar de fazer lançamento porque viu que não estava funcionando tão bem, ou por fazer, né? Ou viu que o mercado estava nadando no sentido de que vamos mudar para o perpétuo. Vamos nadar para esse caminho aqui. E não colocou o perpétuo como algo complementar né, na sua esteira, no seu caminho. Então isso é muito perigoso. É real. É irritante isso, cara. Tipo assim, porque deveria ser óbvio, né? Tipo assim, cara, múltiplas estratégias. Tá aí, cara. Você é um cara de previsibilidade. Você fala de previsibilidade, você tem um histórico de previsibilidade, de viver com firmeza a lógica de previsibilidade.
E eu imagino que essa seja uma das receitas da alta performance para você. Até que ponto isso é verdade? E quais são as outras coisas que você enxerga na alta performance? Vamos falar de agência, tá? Porque a agência é um business difícil pra caceta. Então, assim, como você enxerga previsibilidade? Como você vê previsibilidade? E quais são as outras coisas que você coloca na conta aí de coisas importantes para alta performance de uma agência? Vou começar pela pergunta, a última pergunta. O que eu coloco como alta performance? Time. Você construir esse time de alta performance. E é muito difícil hoje um profissional, seja qualquer área que for, que a gente for atuar, ter um profissional que tenha capacidade de execução e de aprendizado muito rápido, principalmente em determinada geração. Então isso é muito difícil. Hoje eu posso bater no peito que eu consegui construir um time muito coeso, que tem um entendimento muito claro, né? E consegue executar muito bem devido ao aprendizado que a gente teve logo no início, né? Com processos mal feitos, com uma bagunça tremenda, e depois a gente passou por treinamento, a gente passou por aperfeiçoamento, e hoje eu tenho pessoas que estão praticamente há 9 anos comigo dentro da empresa. Para mim é um orgulho tremendo você conseguir formar um time que tenha o comprometimento e a entrega necessária. Isso é primordial. E aí você constrói senioridade. Isso é liderança. É fácil? Não é fácil. Encontrar profissionais bons não é fácil. Principalmente no nosso mercado, porque existe uma educação muito equivocada, né, ao longo do tempo. Por players, por creators e afins, pela facilidade do dinheiro. Achar que todo mundo vai ganhar comissão. Então, a questão de querer uma comissão porque você está tendo um resultado. Quando a pessoa chega para mim assim, quando a gente tem fazendo uma entrevista, eu pergunto, tá, tudo bem, você quer uma comissão. Quanto é que você vai pagar pela empresa? Tipo, não faz sentido você querer uma parte do meu negócio sem nem antes estar contribuindo ou estar galgando um espaço que você possa ser que venha a ter, né? Então, esse é um ponto. A outra pergunta, Abraham, é previsibilidade, bro. Como você enxerga a previsibilidade? Cara, eu aprendi isso, de certa forma, na faculdade. Foi um dos poucos aprendizados bons que eu tive da faculdade. Puta que pariu. Porque, eu disse isso até... É bom pra caramba. Eu tenho minhas filhas, assim, já têm uma certa idade, outra tá para cursar a faculdade em pouco tempo. A minha filha já é adulta, já terminando sua faculdade, mas ela me perguntou até um parênteses. Quando ela tinha dúvida do que ela ia fazer, eu disse, tá, mas você não precisa fazer faculdade. Mas se você quiser fazer faculdade, eu vou lhe apoiar. Então, pode contar comigo. Por quê? Porque para mim foi muito ruim, eu perdi muito tempo. Então, quando eu aprendi tudo isso que eu tenho hoje de conhecimento, eu disse, porra, quanto tempo eu perdi na vida? Porque eu não estudei marketing digital antes, porque eu não encontrei o olho arregalado do Érico Rocha antes. Tá? Eu não vi aquele vídeo do JP dando entrevista para um outro play que foi da época do nosso mercado, e eu fiquei, caraca, perdi muito tempo. Aí aprendi lá que uma empresa só se sustenta sendo previsível, tendo caixa, tendo fluxo de caixa, sendo organizada. E para mim foi uma luta no começo, principalmente porque a gente antes só tinha um tipo de estratégia de vendas, que era lançamento. E isso é muito cruel, porque até hoje eu tenho um puta medo, um cagaço tremendo, apesar de investir pesado em vários lançamentos, mas a gente sempre fica com medo, porque é um dinheiro que você coloca ali que pode faltar internet. Pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer tudo, já aconteceu de tudo comigo. Tive golpe de 42 grupos caírem, perder todos os grupos, perder os leads, e aí, o que é que a gente vai fazer? E se você não tem uma cabeça muito centrada, você se atira do precipício, ou então faz como ladeira, fica debaixo da cama em posição fetal. Então, assim, a previsibilidade passa pela organização. Então, quando eu passei a ter isso, eu fui criando um fluxo de caixa e fui passando a ter segurança. E aí eu trouxe para dentro da empresa minha esposa para tomar conta do dinheiro, porque eu sou aquele que gasta, ela é aquele que segura. Perfeito. Então você tem que trazer profissionais que lhe tragam segurança que vai trazer para o seu negócio. Como você disse no começo, o modelo de agência hoje, no nosso mercado, é diferente do mercado publicitário. Muito diferente. É totalmente diferente. Cara, inclusive, quase ninguém sabe que a agência é a ponta que menos lucra. Não, pelo contrário. Para o expert, a gente tem uma fatia grande demais. O expert acha que você ganha demais. Ganha demais, pô. Como é que você tem tudo isso? E aí é uma conversa muito boa. Quando eu fechei com o Vitor Metaforando,
Acho que foi a negociação mais difícil da minha vida. Falar com um cara que eu não conhecia, quando eu descobri, ele lia a linguagem corporal do cara e não entendia qual era tudo, e eu disse, tipo... Minha esposa disse, seja você. Eu disse, tá, é muito fácil dizer. Uma coisa diferente você estar na frente do cara. E aí eu disse a ele, porque na época ele queria uma negociação justamente pelo padrão do mercado. 30%. Aí eu disse, eu vou lhe explicar por que não faz sentido. E aí provei por A mais B com números, dados e informações de que, tipo, eu vou lucrar muito menos mesmo tendo 50% do seu negócio. E aí passa por justamente você ter uma maturidade de negociação para ter previsibilidade e mostrar para o cara, tipo... E outro erro no nosso mercado... Mostrar conta também, né? Mostrar conta. Outro erro muito grande nesse mercado é inflar a folha. É trazer gente demais para o time, achando que com um time grande demais você vai ganhar mais tempo, vai delegar tudo e vai realmente ter uma escala maior. E aí a sua margem vai caindo, irmão. Seu lucro vai perdendo. E você não sabe o porquê. Só vai ver depois. Se tiver alguém do financeiro do seu lado. Porque se não tiver, você não tiver experiência nenhuma, você acha que está tudo ok. Isso é um erro muito grande. Cara, montar equipe, fazer operação de caixa, né? Fluxo de caixa, o que eu e Cleiton já vimos de eu já vivi isso. Quebrou dando lucro. A gente já viu empresa quebrando dando lucro. A gente já viu empresa super, assim, tinha tudo para dar certo, mas não teve caixa suficiente para durar até dar certo. E aí foi pro saco. Então, fluxo de caixa é um negócio, cara, que... Cara, na minha pequena aventura como agência, teve um mês que uma expert ficou doente e era justamente a expert que ia fazer lançamento naquele mês. Eu lembro dessa história. Rapaz, 10 dias que essa pessoa não pôde fazer o lançamento que a gente planejou, deixou nossa folha R$100 mil negativa. Fora que a gente teve que olhar e falar, precisa... Porque assim, acumulou 2 meses de folha, gastou dinheiro de captação e tudo mais, aí o caixa ficou sem pau negativo, assim... Aí você me pergunta, Thiago, como é que você faz para ter previsibilidade de faturamento? Uma delas é implementando perpétuo, mas tem ações com alunos que a galera não faz. A turma não faz nenhum tipo de ação com aluno. A gente, por exemplo, gerou um resultado agora absurdo em setembro de 2025, uma ação para alunos ativos e inativos, com 4 disparos, gastando API marketing de $1.000 e pouco, e faturou 605 mil, irmão. Nossa, caramba. Com o quê? Vendendo acesso vitalício para essas pessoas. Calculando quanto vale, quanto ele gastava na nossa base, fazendo uma estratégia simples, com 4 disparos, e a gente tirou um caixa. Isso nos trouxe o quê? Segurança para investir na Black Friday. Todo esse dinheiro vai ser aonde? Vai meter investido. Na Black Friday. Então, tudo está sendo... Aí você tem que ter estratégias concatenadas, pensadas. Qual é a ação que eu vou fazer no dia das mães que cabe dentro do meu produto? Então, internamente também, porque a gente costuma só olhar para fora, né? Como trazer novos clientes, como ter aquisição de novos clientes, mas como eu posso fazer de dinheiro, ou então fazer um volume bom, ou entregar um valor melhor para aqueles que estão na minha base. A gente esquece. Cara, você falou um negócio. Agora, eu vi outro dia uma entrevista lá do Alfredo, do G4, do Alfredinho. O Alfredo falando o seguinte, que é um negócio no nosso mercado, é muito ruim também. Que marketing é calendário. Então, assim, cara, nosso mercado explora isso muito mal. A gente explora Black Friday, né? E às vezes... E olha lá, demorou. A gente fez um esforço danado aqui para as pessoas começarem a trabalhar Black Friday. Aí começou a surgir Dia do Consumidor. Mas é aí, cara. É aí que tá. Se você tá na dúvida de que estratégia fazer e tal, olha pro calendário. Olha pro varejo, bicho. Varejo faz isso há quanto tempo, cara? O varejo nos ensina muito. Total, cara. Então, assim, se funciona pro varejo, a chance de funcionar pra nós é enorme. É 100%? Se funciona pro cara que tem 1% de margem... Sabe o que eu tava olhando, aprendendo com esse mercado? O que eu tava olhando, tipo Shopify, mas a Temu, acho que é Temu. Temu. Porra. Lugar mais difícil do mundo de fazer uma compra. Pô, tu viu como... Eu gastei naquela porra uns 600 conto do nada, só rolando aquela roleta. Você gira a roleta. Você fica assim, tipo, você ganhou, caralho, o que é que eu posso aprender com isso aqui? Como é que eu posso aplicar isso aqui dentro na área de membros da Hotmart?
Como que eu entrego bônus? São vantagens. Porque o consumidor é movido pela vantagem, pela emoção. Então, qual é a vantagem que eu posso dar aqui? Por isso que no dia consumidor você pode botar só 10% do consumidor que vai funcionar. Vai funcionar. Já fiz esse tipo de ação com nossos produtos e sempre fazemos, mas só o fato de você ter venda direta ali com um desconto em cima, aplicando uma vantagem em cima de uma data comemorativa, funciona. E não precisa ser lançamento, não é isso, cara. Não. Você faz uma vantagem a partir de uma data comemorativa. Para aluno, sei lá, para uma base morta. Bicho, isso dá uma raiva, assim. Eu compro muito curso. É bizarro, assim. Eu gasto muito do meu salário na própria empresa que eu trabalho. Somos dois. Colecionador de login sem. Não, eu assisto. E aí o que me irrita assisto. muito é que, assim, tem gente que eu conheço que vende muito. E que eu sou aluno de mais de um curso e eu, como aluno, nunca recebi uma mensagem. Nem para renovação. Nem para renovação. Não, pra nada. Nenhuma vantagem para renovar e ficar na base. De recorrência, inclusive. Já comprei 2 produtos de recorrência da mesma pessoa, de quem é grande, e nunca recebi um oi. Aí quando chega a época de Black Friday, você recebe o oi sumido, né? Desse jeito. Agora você vai ter o acesso vitalício. É, a pessoa que ficou solteira recentemente, fala, oi aí! Opa, oi sumido. Desse jeito. Cara, você falou um pouco de como que você... Porra, tem 5 anos que vocês fazem basicamente a mesma estratégia, né, num produto de idiomas. Como que você identifica que tá na hora de mudar de estratégia? Tem a ver com resultado puramente? Tipo assim, o resultado tá uma merda, tem que mudar. Ou tem outras coisas que você olha para poder escolher? Eu normalmente costumo trazer um produto novo para testar uma estratégia nova. E também, por exemplo, com a onda do lançamento pago, que é muito promissora, muito boa. E eu acho que não é uma onda que vai passar. Não vai. É uma onda que vai ficar e quem não estiver fazendo realmente vai ficar para trás e vai sofrer ainda um pouco para conseguir performar, porque também não é fácil. Uhum. Fazer o que o Baldan faz, o que a Ellen trouxe como resultado e que eles aplicam muito bem, não é fácil. Eu vou dizer a vocês. Não é trabalhoso, fácil. cara. É trabalhoso, como tudo. E demanda coragem. Demanda coragem e muito trabalho. Porque não é só 10 criativos, não muito é 12 tráfego, criativos. muito criativo. Se você quer escalar, você precisa ter muita página, você precisa ter muito teste de página, de headline, de criativo. Então, são coisas absurdas. Um exemplo de foi citado no Mastermind que eu faço parte, e aí foi feito em idiomas. Eu nunca acreditei que funcionasse para idiomas. Eu duvidava. Disse, velho, como é que o cara vai pagar para passar um final de semana? Né? Tipo, para mim não fazia sentido esse tipo de estratégia ser aplicada. Até que uma amiga fez, eu disse, tá, vale o teste. E tipo, tá rolando lindo. Tá absurdo. Tipo, o CAC tá baixinho. E eu pensei que eu ia pagar muito por isso. E aí é onde eu testo. E eu vou ganhando escala. Então a gente criou um novo evento para testar uma nova estratégia. Até para aproveitar a base que já passou pelos outros lançamentos. Então a gente dá um outro motivo para ela, mudando o entregável. É um fato novo, né? Mas a gente manteve a mesma filosofia das 5 aulas, no mesmo horário. Por quê? É uma estratégia que funciona. Então, é uma estrutura que funciona, não é uma estratégia, é uma estrutura que funciona. E a gente está adaptando a estratégia para ver se a gente vai conseguir vender o mesmo produto. E eu acredito que sim. Então, assim, está fluindo muito bem, é onde eu aplico. Então, uma nova estratégia, ela precisa ser muito bem estudada. O que eu faço intra-safra de lançamentos, por exemplo? Eu costumava fazer. Eu pegava numa escala menor. Então, se eu ia lançar, eu lancei em janeiro, eu tinha outro lançamento em março, abril, eu pegava entre esses dois, aplicava a mesma estratégia de lançamento, tá? Em vez de estar captando público quente e mudando lá a comunicação no orgânico, eu fazia só para público frio e chamava de lançamento fantasma, tipo, com um orçamento controlado. Então, eu investia menos e mudava um nível de estratégia em cima das comunicações de mensagens, por exemplo, em WhatsApp. E mudava uma estrutura da página. E aí eu começava os testes. E a cada intersafra eu fui aperfeiçoando aquela estratégia, que eu mudava o lançamento gratuito. Então, o que eu mudava no lançamento gratuito já era testado na intersafra, entre um lançamento e outro. Isso é uma parada que é comum
ninguém perceber. Por exemplo, o Érico, quando ele baixou o preço da fórmula de lançamento, ele tinha testado os preços por 3 meses já. Foi. Tipo assim, fez um barulho evento enorme. Físico. Mas ele já Evento tinha presencial. testado com um público diferente por 3 meses. Pois é, tá vendo? Então você não precisa correr o Não risco de sabia uma disso. vez, né, cara? Eu pensei que eu tava sendo... Não, ele fez um debriefing surreal. Tipo assim, Cara, ele a passou gente tempão. que tá perto não sabia. Não sabia. Ele tava fazendo eventos presenciais para tipo 200, 300 até 500 pessoas e ele fazia o pitch Diferente. o pitch diferente com o preço novo para ver qual que era a conversão. Passou 3 meses fazendo esse troço, aí ele trouxe pro online, que foi quando a gente viu. E aí a gente falou assim, olha o Érico, o Érico tá maluco. Não, irmão, o Érico tá testando esse negócio, ó. A própria Há um tempão, Ellen cara. também nos lançamentos pagos. Depois que ela faz algumas coisas que ela fala com a gente, ela fala, galera, fiz tal coisa aqui, funcionou tal, mas tipo assim, entre um e outro, e porra, é uma mentalidade quase que igual de cientista, né, cara? Pô, eu vou ir estressando aqui minhas Mas possibilidades. é a mentalidade de empresário, Cleiton, que a Total, maioria cara. do nosso mercado não tem. Isso é fato, porque pessoas muito novas que não têm tanta experiência, e é normal que isso aconteça, vai passar por esse sofrimento. Vai. Entendeu? E aí é sofrendo que você vai, nas quedas que você vai aprendendo. E tem outra coisa, né, cara? Não existe isso de vender só 3, 4 vezes por ano. Não, isso aí não existe. Empresa Isso aí- tem que vender todo dia. Isso aí tem que vender todo dia, senão você não sobrevive. E você não alcança resultado. Falando em sobreviver e alcançar resultado, a gente falou muito aqui da longevidade que vocês têm, mas não é só longevidade. Já faz um bom tempo que vocês estão nas top agências. Já Tempo considerável. E assim, cara, não só nas top agências, tipo assim, sempre trazendo ali um percentual de resultado, um percentual que te coloca entre quem tem muito resultado. O que você enxerga, né, falando inclusive de mentalidade de empresário, que faz com que, por exemplo, você consiga estar nesse meio, no topo, por tanto tempo. Porque o Abramo até começou o podcast falando assim, o que tem em comum entre a galera, mas o que você acha que tem ali de vocês que é tipo, cara, aqui que tá o molho, sabe? talvez vocês não tenham o costume de escutar isso, mas é uma preocupação que eu tenho muito forte, de buscar entender e ter uma relação muito forte com o expert. Relação pessoal de vida, entender o momento dele. E isso traz uma força dentro do negócio, porque você começa a entender a cabeça dele, como funciona. O que é que você pode extrair de melhor dele enquanto profissional, então, enquanto creator, e enquanto produtor, de fato. Porque às vezes ele tem uma habilidade que foge, e você não está enxergando. Eu converso com alguns colegas de agências, por exemplo, e normalmente a relação é muito distante. É muito solta, tipo, é só comercial. Então, o lançamento é tal dia, você vai fazer tal coisa, tá tudo bem. Mas aí não existe uma conversa de planejamento. Tipo, vamos construir junto isso aqui e entender, tipo, numa primeira e numa segunda conversa, o que é que você pretende? Onde você quer chegar? Qual tipo de resultado vai lhe satisfazer? Ninguém pergunta isso. Eu já perguntei para alguns agências que subiram, inclusive, comigo no palco do FARI, e as pessoas não têm esse tipo de relação. Pelo menos as pessoas que eu perguntei. E o que que isso me traz de diferente e fortalece a agência em si? Velho, eu sei onde esse expert quer chegar e o quanto eu posso extrair dele para chegar naquele resultado. Então, e aí eu preciso entender o produto, eu preciso entender a realidade de vida dele, eu preciso entender o que ele é capaz de entregar e como ele vai se envolver nisso tudo. Porque o produto, ele tem uma força muito grande por trás dessa estrutura, da nossa estrutura. E não é criar produtos por produtos. Então, a gente tem uma experiência aqui com o Metaforando, por exemplo, ele tem muitos produtos ao longo da história dele. Mas com poucos a gente consegue fazer um resultado muito maior. Então, entender esse jogo é primordial para a gente ter uma base sólida, sabe? E qual estratégia cabe para essa pessoa? Porque nem sempre essa estratégia aqui e uma performance ao vivo é boa para esse aqui. Então, qual se sente mais confortável? Às vezes a agência ela quer simplesmente colocar no colo a forma como ele já tem experiência e que ele entende
mas nem sempre é a melhor opção para aquele expert ou aquele sócio. Cara, vamos aproveitar que a gente está no tema agência / coprodução. Nós temos um quadro novo dessa temporada agora, que é o Pergunta da Comunidade. Essa é do Cássio. Aliás, manda sua pergunta, pode mandar em comentário do YouTube, pode mandar caixinha do Instagram. A gente capta as perguntas, tenta aplicar perguntas específicas para o convidado, mas você pode mandar também para os próprios convidados, à medida que a gente anuncia eles previamente nas nossas redes sociais, tá bem? Então nós temos uma pergunta sobre coprodução aqui hoje, do Cássio, que é o seguinte: eu vejo muita gente falando sobre coprodução, mas quase ninguém explicando o que realmente olhar antes de entrar numa parceria dessas. Quais são as melhores formas de fazer com que ela seja boa, tanto para o expert como para a agência? Primeiro você tem que olhar para o expert como o que é que eu vejo. Eu vou dizer o que é que eu vejo porque nem sempre é a mesma coisa que a pessoa vê. Eu tenho que ter um alinhamento com o nicho, eu tenho que entender um pouco desse nicho para poder entregar o que eu principalmente acredito. Por exemplo, eu não entro em determinados nichos que são contra a minha religião. Perfeito. Nada contra. É opção. É opção. Segundo, quem é o expert? Qual é o histórico dele? Como é que ele se comunica? Ele tem uma comunicação boa? Ele sabe se comunicar? Isso é, velho. Passou por muitas agências. Passou por muitas vezes. Qual é o histórico desse cara? Tem gente que já passou por 6 agências. Cara, como é que foi a relação dele? Sabe? Tem processo, Cleiton? O pessoal não olha. Boa pergunta. Qual a análise jurídica que você faz do CNPJ desse possível parceiro, possível sócio? As pessoas não olham. Isso é importante. E segundo, qual o produto? Qual a transformação que ele quer causar? Esse nicho, esse produto, dentro desse nicho, ele tem escala? É possível alcançar o quê? Quanto? Porque às vezes você pega um nicho, enfim, eu não consigo citar, mas que tem um certo limite de crescimento. Por exemplo, eu posso citar italiano. Ele, para muitas pessoas, é um universo extremamente restrito, pequeno. Mas quando você for olhar os dados, né, estatísticos, são mais de 50 milhões de ascendentes em italiano no Brasil. Mas se você for perguntar para uma pessoa leiga, vai dizer, não, isso aí não vai dar dinheiro, não. Uhum. Subnicho. Subnicho do idioma. Então, assim, talvez se você não fizesse investigação e um entendimento, você nem optasse por vender nessa área. Por favor, não vendam, não seja. já tá difícil, deixa comigo, já é concorrida. Mas, assim, então, assim como tem esse idioma, tem outros. Então, eu procuro entender e escutar também do expert, entender sobre a vida dela, né? E qual o tempo necessário que ela está disposta e disponível para se entregar ao projeto. Porque o que acontece, e acontece muito, a prioridade de uma pessoa e eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem entrar no mercado, mas a prioridade dela não é o digital. Por quê? Porque ela está presa no consultório dela ainda. Ela está presa nos pacientes dela ainda. Ou seja, 80% da receita dela vai estar ali. E 80% da energia dela vai estar ali. Então, entenda que aquela construção vai demorar. Vai demorar. A Ellen comenta, e a gente tem até um episódio com a Ellen aqui, né? Todo mundo aqui é amigo dela também. E foi um dos pontos que fez ela olhar pro Montese e falar, cara, é esse o expert. Ali, que na hora que ela falou pra ele, falou, cara, você vai ter que gravar tipo 50 anúncios. Ele, bora. Ela falou, cara... E é isso, no final, né, cara? Quanto que essa pessoa tá disposta a dedicar? Quanto você joga real pro expert, entendeu? Porque eu acho que pra ele também, assim, né? O expert começa a te ver interessado na parada e falando, cara, essa agência aqui, esse coprodutor é jogo sério. Cara, mas eu já vi isso muito, né? Assim, às vezes o expert que é perfeito. Muita audiência, muita autoridade, só que não tá disposto a dedicar tempo pra isso. Cara, já passei por isso também. Jogador de futebol, cara. É histórico isso aí. Já passaram, assim, cada história, cara, é cada história. Aí teve uma, eu vou contar abertamente, se ele quiser ele vem aqui e reclama comigo, que foi com o Cristiano Ronaldo. Se ele quiser ele vem aqui e reclama comigo. Que os caras viraram e falaram assim, cara, nós estamos com um projeto para lançar o Cristiano Ronaldo. Me deu vontade de falar assim, cara, eu não quero nem ouvir, cara. Eu não quero nem ouvir, porque assim, eu sei que isso vai ser o subprojeto do subprojeto do subprojeto do subprojeto do cara que é um dos caras mais ocupados do mundo, que tem uma profissão que
demanda muito, que faz publicidade para todas as marcas. Cara, esquece. Não, Vamos assim, falar não vai no dar escala certo, menor? Eu lancei uma influencer grande na área de beleza. E, tipo, foi um ano lucrativo. Foi bom em termos financeiros. Aham. Mas foi trabalhoso pra caralho. Crenca. Sem acesso ao expert. Difícil de gravar o produto. No meio do lançamento, tá falando de produto físico para entregar. Então, assim, entre um lançamento e outro, você tá falando do produto. Durante o lançamento faz uma publi velho. de uma panela. Normal. E aí? Vale a pena? É isso, cara. Vale. Isso. É. Eu acho que até teve um caso. Eu acho que eu entrei em contato com você não faz muito tempo. Falei, cara, tem tal personalidade aqui interessada. Aí você falou, tô de boa. Não, tá legal. Tô bem, Cleiton. Obrigado. Valeu, cara. Recentemente fui procurado por um grande. Eu não posso falar o nome nem o tamanho, porque se eu falar o tamanho, vai saber quem é na hora. Mas eu não aceitei por um motivo. Não bati com meus valores. Era um desserviço para a sociedade. Eu disse, eu não vou. Aí é uma opção. Total, opção. Super. E eu acho que ela talvez é das mais legítimas que existam. Agora, assim, uma coisa que é interessante, né? Porque o grande resultado não necessariamente está no grande número, né? Por exemplo, igual você falou do italiano, que tem um volume absurdo de gente no Brasil que tem algum tipo de conexão com o italiano, esse é um ponto. Mas, por exemplo, você vende curso de italiano e você encontrou formas de extrair ainda mais dinheiro dentro do curso de italiano. Então, assim, recentemente, eu acho que foi quando a gente estava em Brasília, que você falou comigo do case do Order Bump. Foi. E foi tipo drop the mic, sabe? Tipo assim, acabando o evento, beleza, o garçom parou de passar o vinho, Thiago chamou o Uber. Ele, deixa eu te contar. Foi. Me contou, entrou no Uber e saiu. Que certo dia eu escutei o Frazão falando sobre essa operação. Não dá crédito pra ele, não. E essa... Frazão é nosso chefe, meu chefe do Cleiton. Ele conversou conosco no Craft, do meu amigo Vinhas, aí eu digo, caraca, véio, faz sentido isso aí. Como eu não pensei antes, né? Você fica assim, pô, como eu não pensei antes? Eu disse, velho, vamos aplicar. Demorou para aplicar, porque, tipo, não é um produto que pode ser rápido, tá? Hoje pode ser muito rápido, porque a Hotmart possibilita isso de uma facilidade muito grande. De e-books que você tem, você transforma num produto físico e coloca para vender, irmão. Então, assim, se você não quiser dinheiro, tudo bem. Deixa para o outro fazer, mas o seu concorrente vai fazer em algum momento. E aí eu disse, velho, vamos fazer, mas vamos fazer bem feito. Então a gente fez a apuração, desenvolveu os produtos e desenvolvemos 4 conteúdos físicos, colocamos num combo e colocamos para vender nesse lançamento que o Cleiton citou, e a gente teve uma conversão de 41% de order bump. Cara, 41% de order bump, o que é importante a gente circular aqui? Isso é muito raro. 6 dígitos, múltiplos 6 dígitos de faturamento. Cara, é muito raro você ter um order bump com 40%. É porque, cara, realmente faz muito sentido, né? Não existe nada que vá converter 40% que não seja um negócio que faz muito sentido. Aí hoje, se o meu infra não sobe o order bump junto do checkout, ele morre. Não, e, cara, até pra conseguir tangibilizar pra galera, né, cara? Vamos supor o que é 40% de conversão aqui. Eu vou supor com 30%, que é um número um pouco mais perto do comum de order bump. 20%. 20% é a média. É isso aí. Pô, você tá fazendo 100 mil no lançamento. Aí, 100 mil num produto de R$1.000. Então você fez 100 vendas. Você foi lá, converteu 20%. Aí 20 pessoas compraram seu order bump, que talvez custe, cara, R$300. Um terço, que é o número também médio. 100 pessoas, 20 pessoas compraram um produto de R$300, são R$6.000 que não existiam. Tipo assim... Que não tinha no seu dinheiro que não existia e passa a existir. Então, assim, às vezes a pessoa que está assistindo a gente, ela tá ali no jogo de caçar mais faturamento, caçar mais lucro, né? Porque, cara, não é muito lucrativo. Tá pertinho dela ali. E tá olhando só para a conversão do lançamento da lista que ela trouxe. Exatamente. E olhando, às vezes, para criar muita coisa nova com Expert, mas já tem alguma coisa que a audiência precisa e está literalmente a um clique. Um clique. Tipo assim... Agora que dá pra fazer sob demanda, né? Cara, um clique, muito fácil. Muito fácil hoje. Muito fácil mesmo. Mas então, hoje em dia, quando a gente apresenta isso, a gente fala isso, cara, é você criar dinheiro que não existia. E quer testar, ver se o cliente quer também, você faz o e-book do produto.
Se você não pode ser quer fazer do o próprio produto, faz o e-book antes. Porque, por exemplo, a gente já roda um e-book como low ticket há muito tempo. Vai fazer 2 anos agora. E no Metaforando funciona super bem. Todo mundo pede produto físico. Todo mundo pede esse livro físico. A gente está terminando agora. Então, assim, porque a gente quer algo mais bem feito, quer uma experiência. Então, a gente está colocando estratégia dentro desse e-book, com QR Code, etc., para ele entender o que é a esteira de produtos também. Então, você pode até colocar... Você pode vender o produto físico e dentro desse produto físico, a ser consumido em casa, você pode vender seu produto digital, irmão. Coloca um QR Code lá. Qual é a experiência que você quer gerar dentro desse produto? Então, assim, pode ter uma aula lá dentro desse e-book, desse produto físico, desse livro. Então, são coisas que sua imaginação, se você deixar fluir, precisa nem fumar nada, é só deixar fluir. Bom demais, isso é bom demais, cara. Ô, bro, quem quiser te acompanhar, pra onde vai? Cara, o meu Instagram é o caminho mais fácil, se quiser bater um papo no direct também, é Thiago sem H, né? Com T. B Mendes. Thiago B Mendes, o pessoal vai colocar aí, eu acredito. Vamos colocar na descrição. E eu partilho um pouco, compartilho um pouco da vida pessoal, mas também dos bastidores, algumas coisas pontuais. E sempre falo um pouquinho do mercado também. É isso aí. Papo bom, cara, é aquele que faz a gente querer rever as estratégias, querer melhorar as estratégias. Eu espero que é isso que você tenha assistido aqui. É isso que a gente quer no final. Aqui o papo rola para você acontecer aí do outro lado, tá bem? Você já sabe, a dificuldade aqui é a notificação. Porque o conteúdo, eu garanto, a gente traz gente boa aqui para poder conversar. Então, entra no canal, procura que tem conteúdo novo quase todo dia, tá bom? Um beijo, né? E a gente se vê na próxima edição. Aproveita para se inscrever também. Segue o Thiago, seja legal, não te custa nada. Vai cair seu dedo? Não vai cair seu dedo, então seja legal, tá bom? Tchau, até a próxima.